Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ensino religioso, onde nós vamos aprender muito. E hoje a história é uma história muito conhecida, muito maravilhosa, de um grande herói da Bíblia. Sabe quem é? É o rei Davi. Vocês já ouviram falar no rei Davi? O tema de hoje é confiante como Davi. Será que Davi era confiante? Será que ele confiava na sua própria força? Ou ele confiava em Deus? Vamos descobrir juntos? Vamos? Vem com a gente? Vamos lá! Olha só. Esse aqui é Davi. Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas. Davi tinha 7 irmãos. O nome do pai de Davi era Jessé. O povo de Deus, o povo de Israel, sempre tinha sido comandado, orientado pelos profetas, pelos sacerdotes, que Deus orientava, né? Falava com os sacerdotes e os sacerdotes falavam com o povo. Mas o povo começou a pedir um rei. Eu quero um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei para governar sobre nós. E aí, Deus disse, tudo bem, vocês querem um rei? Vou dar um rei para vocês. E aí, nomeou o rei Saul. Então, Samuel, que era o sacerdote da época, foi e ungiu o rei Saul. E aí, o rei Saul começou a ser o rei de Israel. Só que Saul não tinha um coração muito bom. E ele começou a fazer coisas que desagradaram a Deus. E Deus, você está fazendo o que é errado? Tudo bem, vou tirar você. Chamou Samuel. Samuel, você vai ungir um novo rei para Israel. E aí Samuel, sim, Senhor. Quem o Senhor quer que eu unja? Você vai lá para a cidade de Belém e vai encontrar o rei lá. Eu vou te dizer, vá na casa de Jessé. E você vai encontrar o rei lá. E aí Samuel obedeceu. Chegando na casa de Jessé, Samuel falou, Jessé, Deus vai escolher um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Jessé, que honra! Começou a chamar os filhos dele, venham. E começou a passar filho por filho na frente de Samuel. Eles eram fortes, bonitos e Samuel, aí vai sair um rei. E aí passou o primeiro, Samuel, é esse, Senhor? E Deus, não é esse, Samuel. Passou o segundo filho, Samuel, com certeza é esse, Senhor. Não é esse, Samuel. E assim passaram-se 7 filhos. E Deus sempre falando, não é esse, Samuel. E Samuel, Jessé, tem algum outro filho? E Jessé disse, tem. O Davi, o mais novo. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Samuel mandou chamar Davi mais que depressa. E os irmãos foram lá. Davi, o sacerdote quer ver você. Davi estava lá cuidando das suas ovelhas. Davi era um excelente pastor de ovelhas. Davi era jovem, a Bíblia diz que ele tinha boa aparência e que ele era muito obediente ao pai. Ele ajudava bastante o pai dele. E ele foi correndo lá. Quando Samuel olhou Davi, Deus falou, é esse Samuel. Pode ungir ele como o novo rei de Israel. E Samuel ungiu Davi com um óleo sobre a sua cabeça e disse, você será o novo rei de Israel. E aí Samuel foi embora e Davi continuou com seu pai. Só que aconteceu uma guerra contra um povo muito mau chamado Filisteus. E aí os irmãos mais velhos de Davi foram para a guerra, lutar lá. Certo dia, Jessé disse, Davi, venha cá, vá, leve essa comida aqui para os seus irmãos lá no campo de batalha, que eles devem estar precisando de comida. E aí, Davi, sim, Senhor, vou lá. Quando Davi chegou lá, no campo de batalha, ele começou a ouvir alguém falando, seus vermes, seus cães, eu vou esmagar todos vocês.
vocês vão perder essa guerra, vocês não são páreo para nós. E Davi, quem é que tá falando isso? E foi lá ver. Quando ele chegou, havia uma figura gigantesca bem na frente do campo de batalha. Era um gigante! Mas, professora, gigantes existem! Existiam gigantes de verdade. Só que não eram aqueles gigantes maiores que uma casa, mas eram muito mais altos que a maioria das pessoas. O Golias, que era esse gigante, ele tinha mais de 2 metros, muito maior que uma porta. Já pensou? E ele tava lá, olha só. Ele tava lá todo armado com seu escudo e sua espada. Estava desafiando o povo de Deus, chamando o povo de Deus de cães, humilhando. E o povo de Deus estava todo assim, amedrontado, com medo, morrendo de medo. Ai, que medo, ai, que medo. Ai, Golias estava humilhando o povo de Deus, menosprezando o poder de Deus. E aí Davi, olha gente, Davi, oh, que bonitinho, Davi, com seu cajado, porque ele era pastor de ovelhas, né? Olha o tamanho de Davi perto de Golias. Oh, Golias era um verdadeiro gigante. E aí, Davi, ele foi ter lá com o rei Saul. O rei Saul estava lá no campo de batalha. E Davi chegou para o rei e disse, Senhor, em nome de Deus, eu vou lutar contra Golias, esse gigante que está falando mal do povo de Deus. Ah, gente, todo mundo ficou olhando para a cara de Davi. Como assim? Você é tão pequeno. Como é que você vai lutar contra um gigante? Olha só, aqui Davi, olha, todo cheio de si. Brincadeira, gente, ele confiava muito em Deus. E aí, ele estava conversando aqui com o rei Saul. Eu vou lutar contra esse gigante. E aí o rei disse, você tem certeza? Ele é enorme, ele vai acabar com você. Não, em nome do Senhor eu vou, ele vai comigo, Deus vai comigo. Quem é esse? Esse impuro falando do nosso Deus? Ele não tem poder aqui, Deus é que tem poder. E aí Saul disse, tudo bem, você quer lutar? Pega a minha armadura, pega a minha espada. A armadura era tão pesada, a espada era tão pesada que Davi não conseguiu nem segurar. Não se preocupe não, deixa que eu tenho minhas armas. E aí Davi saiu. Foi pela beira de um riacho e pegou 5 pedrinhas e colocou dentro de uma sacolinha. E Davi usava uma funda. Uma funda era um objeto que colocava uma pedra, girava e soltava. E a pedra atingia um alvo. Hoje em dia a gente vê aquelas baladeiras, né? As baladeiras, mas era uma funda. Girava e a pedra saía. E aí Davi tinha essa funda e disse, não, eu vou com meu cajado, minha funda e minhas pedrinhas. Chegou lá no campo de batalha. Quando o gigante Golias olhou Davi, sabe o que ele fez? Sorriu da cara de Davi. Você, pequenino, o que você veio fazer aqui, sua criança? Você é uma criança, um fedelho. Eu vou acabar com você. E Davi disse, vamos ver quem vai acabar com quem? Eu venho em nome do Senhor, você não vai mais falar mal do meu Deus. E aí Davi pegou a sua funda bem rápido, colocou uma pedrinha e girou e soltou a pedrinha. Sabe o que aconteceu? A pedrinha pegou bem na testa do gigante Golias. E o gigante ficou tonto e buf, caiu no chão. E todo mundo, como assim? O gigante caiu. Davi, que era muito esperto, correu, pegou a espada do gigante
e deu um fim no gigante. Porque sabe, uma pedrinha não ia derrotar o gigante totalmente, né? E aí Davi deu um jeito do gigante morrer. E aí o gigante Golias foi derrotado. E aí todo mundo correu e disse: "Uau, viva Davi! Viva Davi!" E aí Davi, sabe o que Davi ganhou de prêmio? Davi ganhou dinheiro que o rei pagou, casou com a princesa, casou com a princesa e começou a frequentar lá a corte do rei Saul. E Saul não sabia que ele tinha sido ungido rei. Gente, depois disso, Davi tem muitas histórias sobre Davi. Davi, ele foi um grande rei, foi um rei muito abençoado por Deus. Deus chamou Davi de segundo o seu coração. Davi era tão especial para Deus que Deus disse que ele era segundo o seu coração. Então, porque Davi fazia a vontade de Deus, Davi tinha um coração cheio de amor por Deus, e ele era obediente a Deus. Então, toda a trajetória de Davi foi marcada por grandes vitórias. Ele teve muitas vitórias no campo de batalha, ele venceu muitos exércitos. Claro que Davi fez bobagens também. A Bíblia fala de muita coisa que Davi fez de errado, mas tudo que ele fazia de errado, ele se arrependia. Ele se arrependia e pedia perdão de verdade para Deus. Então a história de Davi é muito maravilhosa e muito surpreendente, não é verdade? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui Davi atirando, olha, com a funda, ó. Ele tá com a funda na mão, atirou e acertou bem na cabeça do gigante. E o gigante foi derrotado. E aqui Davi já com a coroa de rei. Não é linda a história de Davi? Agora nós vamos fazer a reflexão sobre a história. O que nós vamos aprender com essa história? Eu fiz algumas perguntas, eu vou perguntando e vou respondendo para a gente poder pensar um pouquinho sobre a vida de Davi, tá bom? A primeira pergunta é: o que é ser confiante? Para você, o que é ser confiante? Ser confiante é acreditar no seu potencial. É acreditar que você é capaz. Você é capaz. Davi, ele era confiante. Só que a confiança de Davi não estava em si mesmo, estava em Deus. Davi confiava de que Deus estava com ele, de que Deus iria ajudar ele em qualquer empreitada. Vocês sabiam que Davi, ele chegou a matar leões e ursos. Ursos, gente, leões, com as próprias mãos para salvar o seu rebanho? Verdade, Davi era um pastor de ovelhas e ele lutava para defender suas ovelhas. E Deus sempre estava com ele. Vocês viram que ele derrotou um gigante com uma pedrinha. Então Davi, ele tinha confiança em Deus. E essa confiança fazia ele ser confiante. Sabia que ele era capaz porque Deus capacitava ele. E essa era a segunda pergunta. Davi era confiante? Sim. Ele não confiava nas suas próprias forças, mas ele confiava em Deus. E Deus dava forças para Davi. Deus dava coragem para Davi. Deus fazia Davi ser confiante porque sabia que Deus estava com ele. Isso por causa do seu relacionamento íntimo com Deus. Como Davi vivia sempre pertinho de Deus, Davi sabia que Deus iria ajudá-lo em qualquer coisa. Davi, ele se colocou em uma situação, gente, que não dava para ter insegurança. Ele foi para frente do campo de batalha. Então ali não dava para pensar, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Ele tinha que ir. Então ele tinha que ter confiança de que ele ia conseguir derrotar aquele gigante, certo? Então, nas nossas vidas também é assim. Às vezes a gente se coloca em algumas situações que não dá para dizer, será que eu faço ou eu não faço? Nós temos que ter coragem para fazer e pedir a Deus forças e confiar de que Ele está conosco, que Ele vai nos ajudar. Mas aqui é a pergunta que eu acho que eu já até respondi. Mas o que fazia Davi ser tão confiante? Como eu já disse, toda a trajetória de Davi mostrava para Davi que ele era capacitado por Deus. Davi matou leões, Davi matou ursos, Davi era um ótimo pastor de ovelhas, ele era um obediente com seu pai, ele era dedicado, Davi tocava a harpa, louvava a Deus.
compunha músicas. O livro de Salmos foi escrito por Davi também. E lá tem as mais belas poesias a Deus, louvando a Deus. Então foi Davi que escreveu. Então Davi, ele sabia que, pela trajetória dele, que ele era capacitado por Deus. E ali ele estava defendendo quem? O povo de Israel. Defendendo o nome do Senhor que estava sendo insultado por um filisteu. E aí, a outra pergunta que eu faço é: quando devemos ser confiantes? Essa pergunta é interessante. Quando é que eu preciso ser confiante? Nós precisamos ser confiantes quando nós somos desafiados. Davi, ele foi desafiado por aquele gigante. Você é apenas um cachorro! Você não vale nada! O Golias estava tentando humilhar Davi. Estava menosprezando Davi porque Davi era pequeno, porque Davi era fraquinho. E aí, quando nós somos desafiados, quando nós somos desafiados por alguma coisa ou ameaçados por alguma coisa, aí nós devemos ser confiantes. Confiantes em nós mesmos, confiantes em Deus. Porque Deus está sempre nos capacitando para passar pelas dificuldades. Deus, ele sempre está nos mostrando como passar pelos problemas. E nós temos que ter confiança de que Ele faz isso por nós. E aí, qual foi a atitude de Golias? Golias queria paralisar Davi. Ele queria assustar Davi. Ele queria humilhar Davi. Ele queria diminuir Davi. Ele queria desmoralizar o povo de Deus. Então, Golias, com as suas palavras, com sua imponência, ele queria tornar Davi humilhado. E aí, como foi que Davi reagiu? Ele enfrentou o inimigo com coragem, confiança e inteligência. Inteligência. Davi sabia que Golias era um gigante, dava pra ver, né? E que Golias era muito mais forte do que Davi. Então ele agiu com esperteza, com inteligência, pegou as pedrinhas, manteve distância. Fica aí, tu é grande, eu não posso ir com uma briga corpo a corpo contigo, mas eu vou usar minha inteligência. Jogou a pedrinha, deixou Golias bem tonto. Golias caiu, ele, agora sim eu vou pegar a sua espada. E aí viu que ele estava imobilizado e agiu. Então Davi, ele agiu com inteligência. Quando nós temos problemas, não significa que nós vamos usar a força bruta. Eu vou lutar, vou dar um murro em alguém, vou bater em alguém. Não, nós temos que enfrentar nossos problemas usando nossa inteligência, confiando de que Deus nos capacita e fazendo as coisas de modo a ter paz, certo? Então Davi, ele usou sua agilidade e sua inteligência para derrotar Golias. A Bíblia fala, gente, no livro de Atos, capítulo 13, 22, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, gente, que coisa maravilhosa, que coisa boa nós sermos segundo o coração de Deus. Isso é maravilhoso, isso porque Davi era comprometido com a vontade de Deus, porque Davi sempre estava disposto a obedecer a Deus, porque Davi tinha um coração arrependido quando ele fazia algo de errado e ele se arrependia de verdade. A vida de Davi foi uma vida maravilhosa e Deus capacitou ele. E Deus pode nos capacitar, e Deus pode capacitar você. Então você pode ser um homem, uma mulher, uma criança segundo o coração de Deus. Eu posso ser uma pessoa segundo o coração de Deus, mas nós temos que nos dispor, nós temos que ter intimidade com o Senhor, tá bom? Nós temos que buscar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e confiar de que Ele está sempre conosco para nos ajudar a passar por nossas dificuldades e por nossos problemas. Golias era justamente isso, era uma dificuldade, era um problema a ser enfrentado. E Davi enfrentou de frente porque ele era confiante e ele confiava em Deus. Não é linda essa história? Espero que tenham gostado e tenham aprendido. Um grande beijo e até a nossa próxima aula de ensino religioso. Tchau, tchau!